Para o vídeo de hoje, vamos utilizar o fio amigurumi, uma agulha de 2,2 milímetros, tesoura, agulha de tapeceiro, um marcador para pontos, cola de silicone, um pouco de fibra sintética, argola para chaveiros e qualquer dúvida você pode deixar aqui na área de comentários. Vamos iniciar? Vou iniciar utilizando a cor verde e vamos começar fazendo o anel mágico. Aqui para a primeira volta, vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Fecho o anel mágico e faço 2 pontos baixos aqui no primeiro ponto. Eu vou marcar este primeiro ponto e vamos prosseguir aqui na segunda carreira, fazendo 2 pontos baixos para cada ponto da base. E vamos ficar com um total de 6 pontos. Retiro o marcador e aqui onde ele estava, vamos fazer o primeiro ponto da terceira volta. Faço um ponto baixo, marco, vou inserir a agulha no próximo ponto e fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto da base, um aumento. Vamos seguir com esta sequência de um ponto baixo, um aumento por toda a volta. Ficaremos com 18 pontos. Retiro o marcador e vamos dar início à quarta volta. Faço o primeiro ponto, marco, insiro a agulha no próximo ponto e faço mais um ponto baixo. No próximo ponto, vamos fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto. Seguiremos fazendo 2 pontos baixos, um aumento por toda a volta. Vamos ficar com 24 pontos. Na sequência, retiro o marcador e agora vamos fazer uma volta de ponto sobre ponto. Vou introduzir a agulha apenas nas alças de trás de todos os pontos. Então, fiz o primeiro ponto baixo, marco e vamos seguir para a próxima alça de trás, fazendo um ponto baixo. Siga fazendo um ponto para cada ponto da base em BLO.
Pronto, pessoal, vou retirar meu marcador. E agora vamos fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto. Então, faço o primeiro ponto baixo, pegando as 2 alças e marco ele desta forma. Vamos seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto da base por 3 voltas. Então, da volta 6 até a 8, vai ser ponto sobre ponto, cada volta com 24 pontos. Pronto, pessoal, vai ficar desta forma. Você pode colocar a tampa de garrafa PET e vai ficar bem justinho assim. E nós vamos seguir com o nosso trabalho da seguinte forma. Vou introduzir a minha agulha no próximo ponto, pegando apenas a alça de fora e faço ponto baixíssimo. Na sequência, trabalho 10 correntes. Pulo a primeira corrente. Então, vou pular essa primeira corrente. Na próxima, introduzo a agulha, busco o fio, deixo na agulha. Na seguinte, faço a mesma coisa e vamos seguir desta forma até o final da corrente. Sempre introduzindo, busco o fio, deixo na agulha, por todas as correntes. Pronto, pessoal. Introduzi em todas as correntes. Agora eu vou laçar e passo a agulha por dentro de todas essas alças. Vou virar desta forma e vou introduzir aqui na próxima alça de fora, ó, do ponto. E aqui faço um ponto baixíssimo. Venho na próxima alça, faço um ponto baixíssimo. E na alça aqui da frente do próximo ponto, ponto baixíssimo. Trabalho 10 correntes e vamos repetir. Então, aqui eu vou pular a primeira corrente, na seguinte introduzo a agulha, busco o fio, deixo e vou seguir fazendo este mesmo movimento por todas as correntes. Após a última corrente, eu laço, passo por dentro de todas as alças, venho no próximo ponto, pego a alça de fora e faço ponto baixíssimo. Vai ficando desta forma. Venho no ponto seguinte, faço ponto baixíssimo e aqui no próximo ponto faço ponto baixíssimo e dou início a mais uma repetição. Vou repetir isto por toda a volta, por 8 vezes no total.
Após finalizar todas as voltas, vai ficar dessa forma. Já cortei o meu fio, vamos fazer um acabamento aqui por dentro da peça com a agulha de tapeceiro. Utilizo um pouco de cola de silicone, também pode ser cola quente. Passo aqui no fundo da peça e colo a minha tampa de garrafa PET. Pressiono bem. E agora vamos voltar o nosso trabalho, repetindo essa parte aqui de baixo das 4 primeiras voltas. Faço um acabamento com a agulha de tapeceiro e vamos costurar na nossa primeira peça. Vou pegar a alça aqui de fora dos pontos e aquela alcinha que deixamos à mostra nesta primeira parte, tá? Que fizemos com a tampa de garrafa. Então, vamos unindo estas duas peças dessa forma, como mostra aqui no vídeo. E antes de finalizar essa costura, vamos colocar um pouco de enchimento. Eu vou utilizar fibra sintética e depois é só finalizar a união das partes. Caso você ainda fique com alguma dúvida, você pode deixar aqui na área de comentários. Agora, com uma outra cor de fio, vou utilizar o fio rosa claro. Pode ser vermelho, branco, amarelo, lilás. Na sequência, vamos fazer o nó corrediço e 44 correntes. Após fazer 44 correntes, eu vou pular 5 correntinhas. E na sexta, vou introduzir a agulha e faço um ponto alto. Após fazer o ponto alto, laço, pulo agora 2 correntes. Na terceira corrente, introduzo a agulha e faço um ponto alto. Faço 3 correntes, laço, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Vamos seguir com esta sequência por todas as correntes. Pulo 2 correntes, na próxima faço um ponto alto. Faço 3 correntes de separação, volto no mesmo ponto e faço ponto alto. Laço, pulo 2 correntes, na seguinte, faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo ponto. Aqui no finalzinho, vou pular apenas uma corrente e vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas e mais um ponto alto. Para a segunda volta, faço uma corrente, viro, laço e aqui dentro deste espaço vou fazer 7 pontos altos.
Após fazer os 7 pontos, venho aqui entre esses 2 pontos altos da carreira anterior e faço um ponto baixo. E isso nós vamos repetir por toda a carreira, tá? Então, aqui neste espaço das 3 correntes, trabalho 7 pontos altos. E aqui, entre os 2 pontos altos, faço um ponto baixo. Sigo com esta sequência por toda a carreira. Aqui no finalzinho, após fazer os 7 pontos altos, faço um ponto baixo, uma corrente, corto o fio. Você pode deixar uma sobra de fio um pouco maior para a costura ou cortar pequena, porque temos a opção também de colar esta peça. Então, eu vou enrolar desse jeito, vou utilizar um pouco de cola de silicone. Você pode utilizar também cola quente. Então, vamos passando um pouco de cola aqui na parte inferior da peça e vamos enrolando, assim como mostro aqui no vídeo. Você pode dar um nozinho com estas sobras de fio e cortar o excesso. Passo um pouco de cola aqui na parte inferior da rosa e vou colar na primeira parte. Coloco a minha argola de chaveiro com auxílio do alicate entre algumas folhas. Espero que você tenha gostado desse chaveiro em crochê super maravilhoso, uma ótima lembrancinha para o final de ano, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Já deixa o seu like e também inscreva-se aqui no canal e eu tô te esperando no próximo vídeo.